coração, a mente, irmã Luciana, de que se conforme esse povo ia crescendo futuramente, algo de ruim poderia acontecer com ele. O povo de Israel poderia dominar aonde Faraó estava. E diz o texto que esse povo, Gleice, vai começar a sofrer severamente. Faraó vai dar uma ordem que esse povo agora que cresce, esse povo agora que a cada dia que passa, como a Bíblia diz, vai se multiplicando, vai lhe dar umas tarefas para ver se esse povo ele recuava ou se esse povo desistia de estar aonde estavam, ou se esse povo abaixava a guarda e entregava toda a sua vida a esse rei chamado Faraó. Mas o texto vai dizer no versículo 12 do capítulo 1 que quanto mais esse povo era afligido, mais diz o texto que esse povo crescia. Ou seja, quanto mais, trazendo para o dia de hoje, quanto mais esse povo apanhava, mais ele se multiplicava e Faraó não conseguia entender o porquê isso estava acontecendo. Quando o Faraó vê que nada do que ele tinha determinado estava lhe dando resultado naquilo que ele queria, ele decreta uma ordem. A ordem é que todos os meninos que nascessem das hebreias do século masculino era automaticamente morto mediante a sua nascência. Só que havia duas mulheres. Eu falei quantas mulheres? Quantas mulheres? Havia duas parteiras. Essas duas mulheres foram o suficiente para complementar a promessa na vida de um menino. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus. Não, você não vai acreditar, falar Deus. Ele sempre tem uma carta na manga para quem lhe prometeu a promessa. Irmãos, a palavra foi direcionada a todos os meninos que nascessem. E essas mulheres eram responsáveis por todos os nascimentos. Todas as crianças que nasciam passavam na mão daquelas mulheres. E esse menino chamado Moisés não foi diferente. Diz o texto que Faraó dá uma ordem para elas: não quero que nenhum menino das hebreias sejam ressuscitados ou vivos. O que essas mulheres fazem? Elas não atacam aquilo que Faraó lhe tinha ordenado. A Bíblia diz que quando o Faraó dá uma ordem para elas, o coração daquelas mulheres se endurece por aquilo que Faraó tinha determinado. E diz o texto que agora essas mulheres estão fazendo parto de Moisés. De repente, penso eu, que quando essas mulheres se deparam, como o texto que nós acabamos de ler, essa mulher se depara junto com a sua mãe, Joquebede, e se depara e vê que aquele menino é um menino lindo, é um menino diferenciado. O que essa mulher vai decidir fazer? Vai tentar esconder esse menino por 3 meses. A pergunta que não quer nos calar: como que alguém consegue esconder um recém-nascido por 3 meses? Automaticamente, nos primeiros dias, a criança estaria chorando. Automaticamente, nos primeiros dias, a criança, o bebê, queria ver algo diferente, vamos dizer assim, e lhe causava dentro de si uma vontade de chorar. Só que o texto vai dizer, irmãos, que por 3 meses, esse menino estava escondido. Deus havia feito a promessa para esse menino. Só que quem sabia de que forma
seria utilizado era justamente Faraó. Então houve uma preocupação no coração de Faraó. Só que quando esse menino se esconde, me chama a atenção. Atenção que, como que alguém, meu amigo evangelista Luciano, consegue, todas aqui basicamente já foram mãe, e sabe o quão é difícil os primeiros meses, os primeiros dias. A criança fica enjoada, fica com cólica, e chora daqui, e chora de lá, e diz o texto, irmão, que não poderia de fato algum alguém descobrir que aquele menino havia nascido. Só que, irmãos, isso aqui é muito sério. Quando Deus faz a promessa, Ele é fiel para garantir que nada vai acontecer. Aleluia. Quando Deus determina a promessa, não há ninguém na terra ou debaixo da terra que possa impedir o projeto que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Penso eu, não diz a Bíblia, que alguém está em volta da casa de Joquebede, só esperando Gleice, o menino chorar para ter certeza que existia alguém ali dentro. Talvez alguém está olhando para a sua situação hoje e está falando, eu só vou esperar ela chorar, que quando ela chorar, eu acabo de destruir aquilo que Deus tem planejado para a vida dela. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, engole o choro, porque alguém está esperando você chorar para tentar destruir aquilo que Deus tem prometido para a sua casa. Mas Deus nessa noite está dizendo para o meu coração e para o teu coração, pode até estar sendo doloroso, pode até estar doendo, mas hoje à noite de eu e você engolimos o choro, porque alguém só está esperando o bebê abrir a boca para falar, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou acabar com a vida dela. Mas na noite de hoje, Deus diz para mim e para você, engole esse choro, porque alguém já está à beira da porta esperando você chorar. Alguém estava esperando, Luciana, simplesmente um pequeno berro. Alguém estava esperando simplesmente um grito para tentar acabar com o projeto que Deus tinha na vida de Moisés. Aleluia. Só que Deus, irmãos, Ele é estrategista de nos livrar de todo mal. A Bíblia mesmo diz que aquele que anda segundo os conselhos do Senhor jamais errarão o que Deus tem para a sua vida. Deus, na noite de hoje, Ele fala para o meu coração e para o teu coração, mediante essa luta, mediante essa provação, não há outro jeito a não ser você engolir esse choro. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, alguém está esperando uma oportunidade simples para tentar destruir o projeto que Deus tem preparado para a tua casa. Mas Deus na noite de hoje me encoraja a dizer para o teu coração, não chores mais, porque Deus está nessa noite colhendo as suas lágrimas e dizendo, filho, aguenta só mais um pouco, essa luta, essa tempestade, essa provação, ela tem meio, ela tem começo, ela tem fim. E nessa noite, ela está chegando ao fim para a sua vida. Aleluia. E o texto nos diz, irmãos, que essa mulher já não conseguia mais esconder o menino. Já não havia mais cabimento, depois de 3 meses passarem, essa mulher conseguia esconder o projeto a qual Deus tinha na vida desse menino. Nós lemos o texto, e o texto diz que a sua mãe, junto com a sua irmã Miriam, pega o menino, pega um junco e coloca ele dentro desse junco. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque para te esconder, irmãos, para te esconder,
Deus faz os seus inimigos ficarem cegos e você passando por... Aleluia, glória. Oh, aleluia, oh, aleluia, eu arrepiei. Para te esconder, Deus cega os seus adversários. Você pode estar passando por perto dele, mas ele não vai te enxergar, porque o projeto que Deus tem para a sua vida é bem maior que os projetos que o diabo tem planejado contra a tua casa. Não se espante, porque você pode estar passando até na beira do vale, mas Deus está dizendo: eu ainda estarei contigo, porque eu sou o Senhor para te livrar. Aleluia. A Bíblia diz que a sua irmã e a sua mãe colocam o menino. Irmãos, a sua bênção tem endereço certo. Aleluia. O que é seu, ninguém vai tirar. O que é seu, ninguém tira. A Bíblia diz que lá em Gênesis havia um menino. E esse menino, por contar os sonhos que Deus havia decretado no teu coração para os seus irmãos, diz o texto que seus irmãos já não conseguiam falar com ele pacificamente, houve uma inveja. E o texto vai dizer que os seus irmãos pegaram a sua túnica, mancharam de sangue, tentaram dizer que não havia mais vida, mas Deus tinha um propósito na vida de José. Alguém pode tentar manchar a tua túnica, alguém pode tentar manchar as suas vestes, mas não pode manchar o teu nome. Alguém tentou chegar na vida desse menino para tentar destruir a vida dele, missionária Gabriele, mas Deus, com a sua perfeição, fez com que quem pensou que ia acabar com o projeto que Deus estava estabelecendo na vida desse menino Gleice, teve que ver a promessa do Senhor se cumprir e ver que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Os seus inimigos na noite de hoje estão perdendo o rumo, porque ele não vai achar o teu endereço, ele não vai achar a tua casa, ele não vai achar a tua família, porque Deus está guardando o projeto que ele tem para a tua casa. O texto diz, caminho para o fim, que agora Moisés está sobre as águas. Isso aqui é tão lindo, irmãos. Por isso que eu falei que a sua bênção é a sua e ninguém tira. Moisés está no rio Nilo. Você sabe que colocar alguém no rio, ainda mais criança, vai ficar à deriva, sem direção. Só que, irmãos, com Deus não tem essa. Aleluia. Deus tem a direção certa, a hora certa. Alguém diz aí fora que Deus escreve certo por linha torta. É mentira, é mentira. Se alguém já pregou isso para você, não aceita, isso é mentira. Deus escreve certo em linha certa. O projeto que Faraó tinha determinado na vida de Moisés era: morre. Mas a promessa que Deus tinha na vida de Moisés é: viva, viva, viva. O projeto que o diabo tem contra a tua casa é: eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou separar, eu vou fazer. Mas a promessa que Deus tem para a tua casa é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem tu nem tua casa será atingida, porque Deus está no controle da tua situação. Glória a Deus. O texto diz: e Moisés estava boiando sobre o Jordão. De repentemente, a filha de Faraó vai se banhar. E ela avista um cesto. Eu falei um? Cesto. Eu falei um? Cesto. Ela avista um cesto. E esse cesto estava simplesmente carregando a quem o seu pai queria que morresse. Só que, irmãos, como eu falei, Deus tem endereço certo. A Bíblia diz que as suas criadas estavam em volta com essa mulher, com a filha de Faraó. E ela manda buscar o cesto. Quando ela pega o cesto, ela avista um menino. E esse menino mexe com o coração dela. Olha só, irmãos, o que Deus faz. Aleluia. Deus, de forma alguma, tira algo da sua vida
sem antes consultar se você tem força para aguentar ou não. Aleluia. Irmãos, pensa comigo, qual mãe que vai colocar o seu filho dentro de um rio e vai deixar a deriva sem saber para onde que vai, qual será o destino, o que iria acontecer? Se fosse hoje, de repente, a mãe tentaria fugir junto. Só que não. Joquebede pega o menino e coloca no cesto. A filha de Faraó avista e vê e fica amando aquele menino. E olha, irmãos, que interessante, que quando ela avista o que o seu pai queria que estivesse morto, ela dá mais vida ainda para o menino. Me pergunte por quê. Não, assim não, irmão. Me pergunte por quê. Por quê? Porque a promessa que Deus fez na vida de Moisés não era morte, era vida. E ela pega e diz, vá, olha só, irmãos, o que Deus faz, irmãos. Olha o que Deus faz. Ela pega e manda chamar uma hebreia. Aleluia. Ela manda chamar alguém a qual não imaginaria que era justamente a mãe que o gerou. Aleluia. Aquilo que Deus te prometeu, por alguns minutos, pode até não estar na casa do Senhor, mas Ele vai retornar porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. O texto diz que quando a notícia chega para ela, o seu coração se enche. Irmãos, isso aqui é tão lindo, que Deus já tinha planejado, Deus já havia arquitetado tudo, mas o adversário achou que tinha ganhado uma batalha. O que acontece, irmãos? Quem o gerou agora já não está vendo ele no rio. Quem o gerou agora, além de estar com ele no colo, está amamentando. Irmãos, o interessante, o mais interessante, é que tudo estava projetado, arquitetado, para acabar com a história desse menino. Só que, como eu falei, irmãos, Deus não escreve certo por linha torta. Deus, Ele tem o caminho certo. Aleluia. Mesmo que às vezes a nossa visão não compreende, não entende a forma que Deus trabalha, mas Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Agora vamos lá. Imagina se essa mulher, a Joquebede, pega no teu coração e tenta fazer aquilo que já não cabia mais ela fazer. Imagina como seria difícil para essa mãe. Penso eu, quando Joquebede joga o menino no rio, penso eu, melhor eu saber que ele está no rio com vida, do que eu saber que ele está aqui e está morto. Então tem horas que coisas vão, mas ela tem um caminho certo para chegar até a sua vida. Não, eu vou repetir isso aqui. Tem horas que coisas parece que vão sem destino e sem rumo, mas Deus tem as suas estratégias de colocar tudo no seu devido lugar. Nada está perdido. Nada fugiu do controle de Deus. Aparentemente, essa situação havia saído do controle. Aparentemente, essa situação de Moisés já não havia esperança
Só que Deus, irmãos, Deus ele tem as suas formas de trabalhar. E às vezes Deus trabalha de uma forma tão diferente, evangelista Luciano, do que a gente pensa, que a gente olha e a gente acha, nossa, não vai dar nada certo. Tudo vai dar errado. Só que Deus, nos mínimos detalhes, vai colocando tudo no seu devido lugar. A história de Moisés ela é longa, mas eu quero me atentar para esse momento da vida de Moisés. O momento em que alguém tinha determinado uma ordem para destruí-lo, para acabar com a sua vida, para acabar com a sua história, para acabar com o projeto que Deus já tinha determinado. Esse alguém, nos mínimos detalhes, sendo escondido pela sua mãe, consegue contemplar a promessa que Deus havia feito. Eu não sei de que forma você passou por aquelas portas. Eu não sei qual é o menino que você está escondendo. Eu não sei qual é o menino que você precisou esconder. Mas eu te digo nessa noite, não deixe o menino chorar. Porque alguém está esperando só o choro para destruir aquilo que Deus tem determinado para a sua casa. Mas na noite de hoje, no dia a qual nós estamos, nessa quinta-feira, Deus diz para o meu coração e para o teu coração: engole esse choro, porque lá na frente tem a vitória te esperando. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas na noite desse dia, Deus está dizendo para o meu coração e para o teu coração: aguenta só mais um pouco, suporta só mais um pouquinho, porque a promessa que Deus fez, ela vai ser cumprida na sua vida. Mas tem porém, nada é com facilidade. Tudo há um preço, irmãos. A pergunta que não quer calar: estamos prontos para suportar o preço da promessa? Porque às vezes, pastor, nós pedimos para que Deus faça, para que Deus haja, para que Deus isso e aquilo. Mas será que nós estamos prontos para suportar? Porque, irmãos, Deus não dá nada de mão beijada. Tudo a um preço. Para Moisés chegar aonde ele chegou, ele teve que passar por diversos obstáculos. Ele teve que enfrentar diversas situações. Moisés estava no Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Tudo que aquele povo fazia, Moisés fazia diferente. Porque havia uma promessa. Quando Deus delegar a promessa que Ele fez na sua vida, você às vezes vai até estar em ambiente que não foi preparado para você, mas você vai ter que ser diferente. Tem horas, tem momentos que a gente está em ambiente que a nossa postura é: nós somos servos, nós somos adoradores, e isso não me permite fazer porque eu sou diferente. Deus aqui está mostrando que mesmo que Moisés estivesse dentro de um povo que era totalmente oposto daquilo que Deus tinha introduzido dentro do teu coração, mas em momento algum Moisés se comportou como um. Ele poderia, porque a história é longa e vai dizer que Moisés ele teve um grande espaço
aonde ele dava ordem, aonde ele determinava para onde o soldado ia, aonde o soldado ficava. Mas com tudo isso, Moisés sempre lhe manteve sabendo que o lugar aonde ele está não é o lugar que o lhe fez quem ele era, aonde ele estava. Mas os processos que ele passou lhe formou e lhe fez ser quem o Senhor tinha determinado para a sua vida. Eu fecho a Bíblia nessa noite e caminho para o fim. Eu lhe pergunto nessa noite: estás preparado para suportar o processo? Estás preparado para suportar aquilo que Deus tem para a sua vida? Estamos caminhando para algo sobrenatural. Só que quem disse que as provas vão diminuir? Quem disse que as provas serão menos? Vão te caluniar, vão te pisotear, vão falar mal de você. E você precisa estar com ouvidos limpos para entender a promessa que Deus tem determinado para a sua casa. Deus, nessa noite, trata com o meu coração e com o teu coração. A promessa dele sempre vai ser maior. Mas o seu adversário também tem proposta. E se a gente não estiver atento à promessa, a gente se embaraça na proposta. Moisés tinha tudo, irmãos, para se embaraçar na proposta, mas ele preferiu estar atento à promessa, que a promessa era bem maior do que a proposta estava sobre a sua frente. Guarde essa palavra no teu coração. Aonde está do popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser é. Precisamos estar atentos, porque às vezes vamos estar em ambientes que a nossa presença necessita sermos literalmente diferentes. Imagina agora se Moisés, irmãos, começar a se embaraçar com os prazeres, com as vontades que a sua carne lhe pedia. Moisés não chegaria à promessa. Mas o que Moisés fez foi estar atento à promessa que Deus tinha feito, não à proposta que estava sendo lançada. Talvez você passou por essas portas no dia de hoje. E a proposta que foi lançada sobre a sua vida, aparentemente, é mais fácil do que esperar a promessa. Porque o diabo é assim, irmãos. Ele nos ilude e depois ele tira um pouco fora e diz que você entrou porque você quis. Só que quem está atento à promessa não se embaraça com as propostas que são lançadas no meio do caminho. Haja vista que eu já falei que eu nasci no berço do Evangelho. Mas esses 35 anos, 36 anos, indo para 37 anos, 35, eu nem sei que é a idade mais. Nesses 30 alguma coisa que a gente tem vivido,
foram lançadas. Irmãos, eu lembro como hoje. Eu estava morando aqui em Cabo Frio. E eu estava com os amigos ali no centro de Cabo Frio. E um rapaz passou com um cavaquinho na mão. E ele olhou para mim e falou: você canta, não canta? Aí os conhecidos que estavam em volta falou: se canta? Ele canta e canta bem. Aí eu quero te fazer uma proposta. Só que essa proposta te tira do vínculo a qual você vive hoje. Ele pegou o cavaquinho e começou a dedilhar. Ele falou assim: canta uma música para me ouvir se você canta direitinho. Na época eu não lembro a música que eu contei. Ele falou assim: rapaz, você tem um timbre de voz muito bom. Dá pra gente ganhar dinheiro. Basta você aceitar o que eu vou lhe falar. Não lembro o nome. Mas ele falou assim: eu sou fulano de tal. Eu tenho uma mini empresa de músicos. E eu estou à procura de uma pessoa que possa simplesmente cantar de 1 a 2 horas por noite. Falei: até aí tudo bem. Eu perguntei: mas quais são as músicas? Ele falou: você lembra que eu te falei que você tem um timbre de voz, mas porém o que eu precisava era diferente das músicas que você cantava? Eu falei: sim. Então, a proposta que eu tenho é: eu tenho um grupo de pagode. E esse grupo de pagode, ele canta de 3 a 4 horas em 15 dias. Eu só preciso de você por 2 horas. Nessas 2 horas, eu te pago R$500 para você cantar a música do mundo. Os meninos que estavam em volta de mim não eram lá essas coisas. Ele falou: rapaz, pensa bem, é R$500. Irmãos, na mesma hora, meu corpo se arrepiou todo. Eu comecei a ficar trêmulo e não conseguia falar. Eles perguntaram: mas o que está acontecendo, Alex, com você? Em poucas palavras eu falei: isso não é para mim. Quando eu falei isso não é para mim, como o rapaz que me conhecia pelas igrejas que a gente caminhava, ele falou assim: Alex, você tem certeza disso que você está falando? Eu falei: eu tenho certeza absoluta. Porque parou um homem de branco do meu lado, ele está com uma espada na mão, e ele falou para mim: se eu abrir a boca e tentar cantar qualquer coisa que não seja para o nome dele, eu não levanto daqui e vocês terão que carregar o meu corpo, porque ele mata aqui mesmo. Aleluia. Na mesma hora, o rapaz pegou o cavaquinho e colocou dentro da bolsa que ele tinha e saiu. Irmãos, quando ele saiu, nitidamente, aquele homem de branco foi caminhando, parou de frente do homem. O homem ficou assim, ó. E os meninos perguntaram o que aconteceu com ele. Eu falei para eles: o homem de branco que estava aqui está de frente para ele com uma espada desembainhada e está dizendo: no meu servo ninguém toca, porque eu tenho promessa e não tenho proposta. Deus, na noite de hoje, está dizendo para alguém que estás aqui dentro: cuidado com a proposta que eu estou lançando sobre a sua vida, porque a promessa que eu tenho, ela é bem maior, ela é melhor
Irmãos, eu termino e digo para ti nessa noite: a promessa de Deus está de pé sobre a sua vida, Glória a Deus. está de pé sobre a sua casa. Amém. Mas conselho, cuidado com as propostas, que ela pode destruir o propósito que Deus tem com a sua vida. E assim eu essa oportunidade, no nome de Jesus, a igreja aplauda e glorifica. Aleluia. Amém, queridos? Quem nessa noite entendeu? Aleluia. Quem vai ter mais cuidado agora com o bebê? Aleluia. Cuide do menino. Não deixe esse menino chorar. Não deixe para o adversário. Escute o choro. Quando o choro, o seu choro, que seja aos pés do Senhor, que seja no seu lugar secreto. Engraçado ao presbítero Alex, que a promessa de Deus é tão tremendo que quem queria destruir teve que cuidar. Foi criado na casa dele. Ele quis atrapalhar os planos de Deus. Deus é tão tremendo. Você quer? Então você vai cuidar. Você vai cuidar. Criou, né? A filha de Faraó criou aquele que o pai queria matar. Então, quando Deus tem um propósito contigo, não adianta o adversário se levantar. Não adianta, porque todas as coisas contribuem para aquele que ama a Deus. Queridos, nesta hora agora, vamos estar adorando ao Senhor. Vamos convidar a Maria Cândida para estar adorando ao Senhor neste momento, com louvor, para que você possa sair daqui agora levitando essa palavra. Você possa ir para casa hoje entendendo que Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Deus não é homem para que minta. Ele prometeu, ele vai cumprir. Aqui você tem certeza que todo mundo aqui tem um testemunho para contar, um milagre de Deus na vida, porque o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus continua fazendo milagre. Nosso Deus continua operando nas nossas vidas. Então você tem que exalar esse bom perfume. Você tem que ser testemunha viva do que Deus pode fazer, do que Deus vai fazer através da sua vida. Como o presbítero falou, estamos caminhando uma grande obra. Estamos caminhando para viver o sobrenatural. E através da sua vida, as pessoas entenderão que só o Senhor é Deus. Esses dias eu estava lendo algumas coisas e vi uma das frases que eu já postei pela manhã, né? Que você é a Bíblia que o mundo lê. O seu testemunho fala muito sobre o que Cristo faz na sua vida. A gente pode às vezes imaginar, pensar, ninguém me vê, ninguém presta atenção. Preste atenção sim. Semanas atrás, até comentei com o presbítero Alex, achava eu que estar aqui ministrando estava tudo tranquilo, a ministração era só para meus amados irmãos. Um ex-pastor meu passou lá no meu serviço e falou: filho, tenho te acompanhado, tenho visto, você tem ministrado, estou gostando de ver, né? É para a honra e glória do Senhor. Eu não imaginava que estava sendo visto desta forma. Achava eu que era só meus irmãos, meus queridos que nos acompanham, mas Deus tem algo maior sobre as nossas vidas. Então, grava isso na tábua do teu coração. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo se espelha. Você tem que ser exemplo. E Maria Cândida vem adorar o Senhor. Aleluia. Só da igreja cantar esse Senhor, amém? Amém. Não quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas
orando que eu encontro paz no vento da aflição. Quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver a superfície sem poder respirar é o mesmo que morreu por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha